Para um mago tão poderoso, a gente não vê o Gandalf usando seus poderes com frequência, né? E quando ele usa, eles nem sempre parecem ser tão incríveis assim. Então, que tipo de mágica ele consegue fazer? É isso que nós vamos descobrir no vídeo de hoje. Viva o bolseiro! Não me tome como um mago de truques baratos! O quão poderoso é o Gandalf? Ele é apresentado pra gente em O Senhor dos Anéis e O Hobbit, lá no Condado, como um grande mago. Mas pros hobbits isso significa basicamente que ele é ótimo em fazer fogos de artifício. Justo, né? Afinal, eles são um povo simples, com expectativas simples, que não sabem muito sobre o mundo lá fora. Mas pensando bem, é curioso que para alguém tão poderoso, o Gandalf usa os seus poderes mágicos de um jeito bem discreto. Ele não é como os outros magos que a gente vê em mundos de fantasia. Por exemplo, ele nunca lança bolas de fogo nos Nazgûl, não se teletransporta ou fica invisível. Então, que tipo de poderes que ele tem? Para começar, nós precisamos lembrar que o Gandalf não é só um velhinho que aprendeu uns feitiços. Ele é um Maiar, um ser mágico criado pelo pensamento de Eru Ilúvatar, o criador de todo o universo de Tolkien. Ele é imortal e pode assumir formas diferentes. Por isso que ele morre como Gandalf o Cinzento e volta como Gandalf o Branco. E o Gandalf tem o dom da previsão. Ele sabe algumas coisas que vão acontecer, mesmo sem saber exatamente todos os detalhes. Não é coincidência ele ter uma ligação tão forte com os hobbits do condado. Ele sabia que eles teriam um papel importante na história. E ele também sabia que o Gollum seria crucial no final, mesmo sem saber se seria pro bem ou pro mal. Como Maiar, o Gandalf é muito mais do que um humano comum. Ele é um ser espiritual que consegue perceber coisas em um nível diferente do que as pessoas normais conseguem. Essa sensibilidade e a previsão dele foram fundamentais para o sucesso da missão do Anel. Não é exatamente um poder, mas a sabedoria dele foi o que levou ele a confiar o Anel a Frodo e a organizar aquele ataque desesperado aos portões negros de Mordor, só para dar ao Frodo e ao Sam uma chance maior de chegar ao Monte da Perdição. Agora, ser um Maiar fazia de Gandalf um ser imortal, mas não significava que ele sabia tudo ou que ele era invencível. A luta em Moria contra o Balrog deixa isso bem claro. Ainda assim, ele era um dos seres mais poderosos da Terra-média, com habilidades mágicas que estavam no DNA dele, digamos assim. Tolkien era famoso por criar um sistema de magia bem sutil, então é difícil separar o que é natural do que é mágico nos poderes de Gandalf. Mas, de qualquer forma, ele estava entre os seres mais fortes de toda a Terra-média. E tem mais. Logo que ele chegou à Terra-média, o Gandalf recebeu um presente que aumentou ainda mais o poder dele. O elfo Círdan deu para ele Naira, um dos 3 anéis élficos de poder. Esse anel tinha 2 grandes efeitos. Ele dava ao Gandalf a capacidade de encorajar tanto ele mesmo quanto os outros. Quando ele recebeu o anel, o Círdan disse: "Esse é o Anel de Fogo, ele vai te dar força nos momentos de cansaço e vai te ajudar a reacender a esperança no coração das pessoas em um mundo que está ficando cada vez mais sombrio." Eu adoro essa frase, reacender corações em um mundo que está ficando cada vez mais frio, porque isso define muito bem o Gandalf. Onde ele está, as pessoas ganham coragem, e quando ele não está, acontece o oposto. Quando ele cai em Caçadon, por exemplo, o restante da Sociedade do Anel ficou extremamente arrasado, não só de tristeza, mas também de desânimo. Aragorn até pergunta ao grupo se eles deveriam simplesmente perder a esperança, mas o próprio Gandalf nunca desanimou
desanima, nem mesmo quando tudo parece dar errado. Ele consegue passar essa confiança para os outros, reacendendo a esperança de quem está ao lado dele. Esse encorajamento pode não parecer um poder mágico tão visível, mas o impacto é real. Quando Gandalf está presente, seus companheiros se sentem mais confiantes e focados. Agora, falando de magia, Naira, o anel de fogo que ele carrega, parece ter dois grandes efeitos. O primeiro é esse poder de encorajar e inspirar que eu falei, e o segundo é o controle sobre o fogo. Claro, os fogos de artifício no condado são os exemplos mais famosos, mas tem muito mais. Gandalf usa o fogo de diversas formas, acendendo fogueiras com madeira molhada, iluminando os caminhos em Moria ou até jogando pinhas flamejantes nos lobos. E não podemos esquecer que ele é ótimo em fazer anéis de fumaça, né? Mas o Gandalf não se limita à magia de fogo. Ele conhece vários outros tipos de magia. Ele mesmo menciona que sabia mais de 200 feitiços para abrir portas. Em Moria, ele usa um feitiço para fechar uma porta e segurá-la contra os inimigos. E às vezes ele muda sua aparência para parecer mais alto e ameaçador. Em combate, ele também tem alguns truques, por exemplo, quando ele enfrenta os Nazgûl e outras criaturas sombrias. Em Moria, ele empurra o seu cajado por uma porta quebrada e a luz forte cega os inimigos, ganhando tempo para a Sociedade do Anel. Quando ele resgata o Faramir, ele levanta a mão e uma luz intensa faz o Nazgûl gritar e fugir. E no topo da Colina de Vento, ele enfrenta o Nazgûl sozinho e lança uma explosão de luz e fogo que Aragorn e Frodo conseguem ver de longe. Mas aqui vem um detalhe interessante. A magia de Gandalf em combate não é exatamente mágica de luta. Ele não solta raios ou bolas de fogo para destruir os seus inimigos. Em vez disso, ele usa luz e fogo mais para afastar os oponentes ou para ganhar tempo. Isso combina com a personalidade dele. Ele não é um mago de batalha, mas ainda assim consegue encarar adversários muito poderosos. Outro ponto legal é a magia mental de Gandalf. Ele é claramente telepata de algum tipo. Em Valfenda, ele conta para Frodo que sabia o que tinha acontecido porque podia ouvir os pensamentos dele. Ele também parece ter uma conexão especial com Scadufax, o seu cavalo, conseguindo conversar com ele à distância. E no final da história, enquanto todos estão voltando para casa, é mencionado que Gandalf, Aragorn, Galadriel e Elrond conseguiam se comunicar apenas com a mente, sem falar nada em voz alta. E dá até para dizer que Gandalf tem telecinese além da telepatia. Quer um exemplo? Ele quebra o cajado de Saruman simplesmente declarando: seu cajado está quebrado. E lembra quando Aragorn, Gimli e Legolas encontram o Gandalf o Branco, mas confundem ele com o Saruman? Gandalf levanta o cajado e o machado de Gimli voa para longe. A espada de Aragorn pega fogo e Legolas, contra sua vontade, dispara uma flecha que vai parar no céu. Isso é impressionante. O alcance da magia de Gandalf é enorme. Ele domina magia de fogo, magia mental, magia relacionada à água, feitiços para abrir portas, controlar luz e por aí vai. Só nisso eu já falei mais de uma dúzia de formas diferentes de magia que ele usa, sem contar as habilidades naturais que ele tem como Maiar. E olha, tem muitos exemplos que nem entraram aqui. Gandalf sabe muita coisa sobre magia. Então, por que algumas pessoas saem da leitura de O Senhor dos Anéis achando que Gandalf não faz tanta magia assim?
Isso provavelmente tem a ver com o fato de que em franquias de fantasia mais recentes, a magia costuma ser muito mais chamativa e exagerada. Comparando, o que Gandalf faz parece até simples, mas isso é totalmente intencional. Tolkien claramente quis que Gandalf usasse magia de maneira discreta, só quando necessário. Gandalf evita usar magia o tempo todo porque sabe que isso tem um custo. Quando ele faz feitiços mais poderosos, como palavras de comando, fica evidente que isso cansa ele bastante. Essas palavras de comando são um tipo de magia extremamente desgastante e misteriosa, mas isso é assunto para outro vídeo. O ponto é que Gandalf não está preocupado em ser espetacular. Ele usa a magia certa, na hora certa, e tem um conhecimento absurdo sobre o tema. Aliás, eu nem falei ainda outras habilidades dele, como ler e usar runas mágicas ou até aumentar o poder de armas encantadas. E tem também aquela curiosa história da cerveja de Barliman Butterbur, o dono do pônei saltitante. Gandalf disse que a cerveja dele tinha sido abençoada com um encantamento de excelência insuperável por 7 anos. E de fato, Butterbur comentou mais tarde que a sua cerveja ficou incrível depois daquele momento. Mas o mais importante é que Gandalf simplesmente não gosta de se exibir. Quase tudo o que ele faz é de maneira humilde. Claro que às vezes ele usa magia de forma mais impactante, como quando ele lança fogo e luz para afastar os Nazgûl. Naquela situação, ele mesmo disse depois que aquilo foi um grande esforço, mas necessário. Frodo e Aragorn, que estavam a quilômetros de distância, puderam ver o céu noturno iluminado. Gandalf fez o que precisava, sem pensar em parecer impressionante. Isso não significa que ele não aprecie um toque artístico de vez em quando. Quem não se lembra dos fogos de artifício impressionantes no Condado, dos anéis de fumaça divertidos que ele fazia com o Bilbo, ou do detalhe dos cavalos na enchente que arrastou os Cavaleiros Negros em Valfenda? Mas para cada momento chamativo como esses, existem vários outros em que Gandalf deliberadamente mantém as coisas simples e discretas. Essa postura reflete o caráter genuinamente humilde de Gandalf, mas também está ligada à missão que ele recebeu dos Valar. Ele não foi enviado para liderar os povos livres na luta contra Sauron, e sim para apoiá-los e encorajá-los. E ele levou isso muito a sério. Mesmo sendo um dos seres mais poderosos da Terra-média, ele se conteve para que os elfos, humanos, anões e hobbits pudessem crescer e se fortalecer por conta própria. Mas afinal, o quão poderoso Gandalf realmente era? A gente tem algumas pistas, e talvez a maior delas venha do próprio Gandalf. Quando ele retorna como Gandalf o Branco, ele se torna, sem dúvida, o mais poderoso dos 5 Istari. Ele até diz para Gimli: agora eu sou muito perigoso, mais perigoso do que qualquer coisa que você enfrentará, a menos que seja levado vivo até o trono do Senhor das Trevas. Nessa fala, Gandalf basicamente está afirmando que mesmo que existam outros seres extremamente poderosos por aí, como Tom Bombadil, por exemplo, ele agora é o segundo mais capaz e, acima de tudo, está disposto a usar esse poder de forma devastadora se for necessário. Mas o curioso é que na maioria das vezes ele escolhe não usar todo o seu poder. No final das contas, essa abordagem de Gandalf de usar o seu poder com moderação se prova certa. Ele não precisou ser exibido ou usar magia de maneira grandiosa para alcançar o que realmente importava. O seu objetivo final foi conquistado e Sauron foi derrotado. Isso é um lembrete importante.
A gente fala muito sobre como o Senhor dos Anéis mostra que os humildes e aparentemente fracos podem enfrentar grandes males e vencer contra todas as probabilidades. Mas o que também fica claro é que aqueles que têm grande poder carregam uma enorme responsabilidade. Eles precisam usar esse poder com sabedoria e humildade, servindo aos outros, em vez de buscar glória ou satisfazer os seus próprios interesses. Queria que o anel nunca tivesse sido dado a mim. Assim como todos os que testemunham tempos como este, mas não cabe a eles decidir. Mas e você? Você acha que Gandalf fez certo em conter os seus poderes na maior parte do tempo? Ou você acha que ele poderia ter usado toda a sua força e magnitude para enfrentar o mal? Me conte aqui nos comentários. O que nos cabe é decidir o que fazer com o tempo que nos é dado. No mais, por hoje é isso. Não deixe de me falar o que você achou do vídeo de hoje. E por favor, não se esqueça de se inscrever para ajudar o meu canal a crescer e ative o sininho das notificações para ficar por dentro quando eu postar um vídeo novo por aqui. Até mais! Quando em dúvida, Meradoc, sempre siga seu nariz.